Pronto, começou a gravar. Vou compartilhar a tela. Estão vendo aí o livro, né? Na nossa última aula, a gente saiu um pouco dessa parte da teoria do livro para ler, para falar um pouco sobre coisas relacionadas à ciência, né? Nós falamos da CAPES, falamos do CNPq, do currículo Lattes, né? Como é que era, como é que você podia cadastrar seu currículo, pesquisa, buscar de outras pessoas, como é que você poderia ver resultado de editais do CNPq, editais da CAPES. Existem outros órgãos de fomento, né? Não falo de todas, claro. Por exemplo, aqui no Ceará a gente tem a FUNCAP. A FUNCAP, ela é um órgão de fomento do estado do Ceará. E é um órgão que, recentemente, ela tem investido muito, né? Muito dinheiro na secretaria, acho que é a CCTES, se não me engano, que é a secretaria que trata desses projetos para ciência e tecnologia no Ceará. Então, é um órgão do Estado, igual a CAPES e o CNPq, que esses são federais, são recursos federais, a FUNCAP é do Estado. E vários estados existem sua agência de fomento. Eu não sei se todos os estados do Brasil têm, né? Eu não sei se são todos. Em alguns estados que têm, às vezes os recursos são muito escassos, ela não é muito forte. Já aqui no Ceará, ela tem uma boa presença, né, a FUNCAP. Ela tem aí bolsas aí sendo pagas em vários âmbitos. Eu, por exemplo, fui bolsista no doutorado com bolsa da FUNCAP, né? Aí na URCA tem edital de iniciação científica da FUNCAP. Tem um edital do CNPq e também temos da CAPES, bolsas da CAPES, eu acho que só tem no mestrado. E em alguns mestrados, por exemplo, nós temos o ProfMat, que é um mestrado profissional, né? Que é voltado para professores. E lá a gente tem bolsas de alunos que são pagas pela CAPES, por exemplo. E também existe a página da FUNCAP, tem algumas informações também, você pode ver lá, coisas desse tipo, certo? Mas saindo um pouco desse tema e voltando um pouco aqui para a parte teórica, vamos fazer agora no final, esse mês, agora final de maio, porque estamos caminhando para o final, né? Daqui a um mês a gente deve estar encerrando mais ou menos a disciplina. A gente tem até o dia 18 de junho, no máximo, para fazer essas avaliações, notas e enviar. Então, eu creio que lá por dia 5, 6, 8, por aí de junho, a gente deve estar encerrando. Aí vamos focar agora mais na parte prática agora, certo? Porque a gente fez muita coisa teórica, que foi ler esse e-book, ver alguns formatos aí de trabalho, discutimos algumas coisas, falamos desses textos, a parte de formação, né, de informação em relação à disciplina, né, de metodologias, que é a metodologia de trabalho científico. Acho que essa altura todo mundo já sabe mais ou menos, já está empenhado mais ou menos como é que é a metodologia de trabalho científico, como são as metodologias. Existe aí no e-book várias informações que vocês podem ver, né, ler e tirar a respeito disso, sobre trabalhos acadêmicos, né, como é que eles funcionam. Então, o que é que acontece? Agora, partindo para a parte final, a gente pode ver um pouquinho dessa parte prática, como assim? Mexer um pouco em formatação de artigos, né? Formatação de trabalhos de monografia, coisas assim. Eu sei que em algumas situações vocês podem até mesmo criar alguns artigos dependendo da área, né? Por exemplo, o pessoal da educação, né? Os professores aqui da educação, nosso da URCA, a Alex, a Bárbara e a Luciana, eu acho que eles trabalham com isso, né? Porque nesse caso é possível os alunos da graduação ter essa participação, né? Nesses modelos de artigos onde o aluno possa escrever, né, baseado nas leituras que ele faz, ou numa pesquisa de campo
em que ele utilize amostras, ou então faça um levantamento de dados, ou que ele faça um estudo de caso, coisas assim. Então, eu acho até que alguns de vocês já participaram de trabalhos assim, ou não. Tem alguém aí que já fez um trabalho desse, assim, que junto com algum professor aqui da URCA ou de outro lugar tenha feito algum trabalho desse tipo um artigo na educação, ou uma participação em um evento apresentando um banner, ou uma palestra, coisa assim. Eu sei, eu acho que quase todos sim. Alguns aqui eu já até sei quem são, mas vocês poderiam dizer assim, a participação de vocês em algum desses eventos, de alguma coisa que a gente já falou aqui, nessa parte da disciplina teórica, que vocês já tiveram alguma experiência? Por exemplo, os meninos que eu oriento, Samuel e Henrique, eu já sei que eles apresentaram trabalho oral na semana de iniciação científica. Eu posso até pedir para eles dar o relato deles aí, como é que foi, né? Qual foi a experiência deles. Eu acho que eu vou até pedir para eles falarem, já que eles. Eu não sei se tem mais algum aluno na turma aqui que foi aluno de iniciação científica, ou se é. De repente, algum de vocês pode dar o relato de vocês. Quem quiser falar, pode dizer. Ó, a pessoa já fez um trabalho, o trabalho era assim, era um artigo, era para uma revista tal. Quem tiver alguma coisa a dizer, pode falar. Ou então mesmo de uma participação num evento, apresentando alguma coisa. No ensino médio, eu participei do Ceará Científico, que é destinado às escolas de redes públicas. Então, quem fosse desenvolvendo o trabalho ia passando a seleção. Aí tem etapa escolar, regional e estadual. Era o banner e a apresentação oral. Nós fazíamos a exposição do projeto em banner durante o dia, e aí no final da tarde nós íamos para a apresentação oral. Eu participei 2 anos consecutivos, 2016 e 2017. O tema era uma placa solar diferenciada com LED, lâmpadas de LED. Tipo assim, era um projeto prático, né? Aí Isso, vocês faziam um banner para apresentar o projeto, né? isso. E levava um protótipo, Um uma pequena protótipo, né? placa que realmente funcionasse. Porque nesse caso aí, por exemplo, suponha que você fosse um aluno que tivesse criado um aplicativo, desenvolvido um aplicativo. Como é que você apresenta um aplicativo, né? Nesse caso aí, você teria que ter alguma coisa lá para mostrar, né? Por exemplo, se fosse um aplicativo, de repente você ia estar levando um celular conectado a um cabo, a um computador, alguma tela que reproduzisse a imagem do aplicativo ali, você ia falar sobre ele, como é que ele funciona. Nesse seu caso aí, que foi uma experiência com placa solar, você falou de LED? Isso, com as lâmpadas de LED. Ela LED. consegue captar energia. Mas são solares? Solares? Você falou? Sim, ela consegue captar os raios solares e fazer a conversão da luz solar da luz Entendi. e dá uma carga pequena, mas dá uma carga. Foi só um experimento, uma experiência. Sei. Aí esse projeto ele foi desenvolvido com a ajuda de um professor seu lá da escola, né? Isso, professor. E você Durante sabe 2 anos. se esse projeto foi para frente, assim, se ele conseguiu obter algum financiamento para estudo, desenvolvimento, ou então no setor privado, assim, se um patrocínio, alguma coisa para desenvolver, ou Não, se a autoria fosse só minha, eu já tinha corrido atrás, mas como não é só minha autoria, ele está arquivado e eu tenho ainda o material dele arquivado. entendi. É, nesse caso aí, é verdade que quando não é de uma autoria de uma pessoa só, fica mais complicado porque você não pode, tem a questão dos direitos, né, autorais, tem a questão de que um artigo, por exemplo, feito por você somente e não tendo a permissão ou não a participação, mas a permissão de alguém que desenvolveu o trabalho, realmente ia ficar um pouco estranho, né? Porque você não teve o problema feito só por você. Então, realmente, tem que ter essa parte aí, né? Do cuidado com a autorização, né? Com quem participou do trabalho. Mais alguém pode falar das suas experiências? Mais alguém que queira dizer, assim, algum evento, alguma coisa que participou, que escreveu, ou que apresentou?
Não, né? Deixa eu ver quem é que tá aí. Temos, temos 13 alunos, né? Samuel, como é que é a sua experiência na iniciação científica? Aí você podia falar um pouquinho? Professor, assim, deixa eu falar, eu nunca tive nenhuma experiência ainda não, mas eu, quando eu tava pagando a cadeira de didática um, eu gosto, como eu disse ao senhor, já eu gosto de astronomia, né? A professora de didática, Luciana, ela tinha convidado, que ela disse que tinha um projeto com uns alunos aí, só que aí aconteceu de não dar certo. Por causa do, acho que começou a pandemia depois, aí eu nunca mais combinei com ela. Ia ser o meu primeiro, mas fora isso eu não tive mais nenhuma experiência, assim. Entendi. É, porque assim, a universidade ela é um ambiente onde gera espaços para vários tipos de coisas, assim, né? Porque às vezes as pessoas ficam focadas muito nas aulas. No caso das ciências que são exatas, especificamente na matemática, né? Falando principalmente da gente da matemática, a gente foca muito nas aulas. Porque para nós a matemática é muito importante as aulas. Existem áreas que mais importante do que aula tem outras coisas assim, que é muito importante. O envolvimento do aluno, por exemplo, em movimentos sociais ou em, se eu ver, em eventos, de repente, assim, coisas que vai gerar alguma coisa para o aluno, né? Ah, algumas áreas que são técnicas, né? Que seria muito importante que o aluno se engajasse ali no meio, né? Por exemplo, se tem um pessoal Mas que... assim, eu sempre achei, tipo, pode ser que eu esteja equivocado, né? Eu sou muito leigo assim no mundo, mas eu sempre achei que para quem é de exata, assim, até em questão de séries que eu assisto, como por exemplo The Big Bang Theory, que é uma série sobre físicos, parece que a prática é o que interessa para quem é dessa área, tipo, quem é engenheiro, quem é matemático, quem é físico, tipo, a parte filosófica das coisas parece que não é tão interessante, entendeu? Assim, não é tão, não que não seja valorizada, né? Só que tipo, ela não tem tanta atenção quanto uma descoberta mais sim, mais prática, uma coisa mais cálculo, mais número, mais tanto que quando eu comecei na faculdade, tinha as cadeiras, né, tipo psicologia, tinha a outra que eu esqueci. Aí a galera, eu ouvia muito, tinha a galera que falava, né, que até eles alguns já saíram do curso, por causa do trabalho e outras coisas. Mas eles falavam muito, oxe, eu vim aqui para fazer conta, e aqui tem essas coisas aqui de psicologia, eu esqueci o nome da primeira cadeira didática que a gente paga. Não é didático o nome dela, mas Estrutura e é funcionamento, estrutura. estrutura e O funcionamento da funcionamento. educação básica. É, aí a galera falava muito, não, que tem isso aqui, eu queria fazer conta, eu vim para fazer. A galera, tipo, é bem ignorada essa parte mais teórica, assim, mais que não é voltada para os cálculos práticos. Tá bom, Sofia. É, que é assim, existe o comentário assim, que a gente pode fazer em relação a isso, é assim, a expectativa do aluno que sai do ensino médio e vai entrar na matemática, por exemplo, o que é que ele conhece de matemática? Quais são as experiências dele com a matemática? É o que ele tem até o ensino médio. Então, grande parte das pessoas... E outra coisa, viu, professor, que isso aí é um choque também. Até tem uma parte até no resumo, né, que fala sobre, pelo menos no título que eu escolhi, fala mais ou menos sobre o impacto que causa na educação. É um choque. Oxe, tu sai do ensino médio, você sabe só os três arctangentes lá, o 30, 45, 60. Você chegar aqui na faculdade, na primeira aula, o professor manda você calcular o 117. Meu amigo, como aí? Se não é 30, 45 ou 60, eu não tenho noção nem para onde é que vai. Não Sei. ensinam isso no ensino médio. Você não tem a noção de para onde vai. Acabou Uhum, aí. É uhum, muito distante da faculdade, da matemática da universidade, da matemática do ensino médio, é muito distante. verdade. Me dê só um minuto aqui, eu vou ter que atender aqui um telefone.
Opa, desculpa, tive que atender aqui. Bem, você estava falando, eu não sei se eu lhe interrompi, se você já tinha finalizado. Você falou do choque em relação a essa diferença, né? Quando sai do ensino médio, que é grande. E eu estava falando uma coisa antes de você falar, que realmente quando os professores. Peraí, meu microfone tá ligado? Tá. Não sei que tá desligado. Quando os alunos saem ali do ensino médio, o que eles imaginam que vão fazer quando ensinam, entram ali na faculdade, pelo menos eu acho que grande parte deve pensar, é que ele vai fazer o curso de matemática, então ele vai aprender coisas que têm a ver com matemática. Mas aí a matemática na cabeça dele talvez seja aprender mais um pouco sobre as questões de funções, de repente aprender um pouco de matemática financeira, juros, juros compostos, juros simples, aprender um pouco mais sobre probabilidade, coisas assim que ele sabe que é matemática é aquilo, mas ele não vai imaginar que tem disciplinas como cálculo, não vai imaginar que tem disciplinas teóricas assim, que nem estruturas algébricas, análise, disciplinas assim, passam longe da imaginação das pessoas em relação à matemática. Então, assim, a ideia que as pessoas têm na matemática é que a gente só faz conta, né? Que acho que está vinculado ao que a gente faz de cálculo ali, do cálculo que eu refiro, cálculos com números, né? Que a gente aprende ali na terceira, quarta, quinta série, nessas operações, expressões, e acha que matemática vai se resumir aquilo. Quando ela vai passar uma coisa muito mais complexa, que é essa ideia de pensar, né? A lógica da matemática, as demonstrações, tudo que tem por detrás disso, é mais ou menos como o aluno que precisa aprender como raciocinar dentro da matemática, como é que funcionam essas coisas, essas disciplinas. Como amadurecer assim rápido é difícil, por isso que eles começam com algumas disciplinas básicas, tem essa parte voltada para disciplinas que complementam por conta da necessidade do curso. As aulas vão fazer um curso que, no caso, é licenciatura. Então, nesse caso da licenciatura, vai ter que ter ali disciplinas que mesclam, por exemplo, psicologia da educação, estrutura e funcionamento da educação básica, porque como o curso de licenciatura é voltado para professores, então tem que ter essa parte de que formar o professor. Então, um professor ele tem que ter um pouco dessas coisas. Ele tem que entender como funciona a educação básica, né? Como é que como é que funcionam as escolas. Vocês precisam fazer estágios, vocês precisam fazer tanto as disciplinas de estágio, né, os estágios supervisionados um, 2, 3, quanto as práticas de ensino, que precisam realmente ver como é que funciona a escola. Então, a formação básica é para um professor, que vai sair ali para trabalhar como professor, mas não somente. Você pode terminar e fazer outras coisas, ou nem sequer seguir na matemática, mas o curso como um todo vai ter um pouco dessas duas partes. Isso que você falou da falta dessa parte mais teórica, não sei, é porque precisa ter uma carga horária que forme o professor de matemática com uma carga horária de matemática que ele precise e aquelas voltadas para a didática. Mas, por exemplo, no meu tempo, né, quando eu fiz a graduação, o curso ainda se chamava, era Ciências com habilitação em matemática. No meu tempo, a gente fazia Química um e 2. Na Química um e 2? Era Química um. Não, tinha Biologia, tinha disciplina de Biologia, um e 2. Tinha Química um e 2. Tinha Física um, 2, 3, 4. Tinha Psicologia da Educação, que ainda tem. Aí tinha Filosofia da Educação, também tinha essa. Aí o MTC, que essa disciplina aqui era no primeiro semestre, né? Logo no primeiro semestre. E a disciplina de matemática mesmo não tinha muito. No meu caso, o choque foi meio assim. Eu entrei realmente, como você falou, e não via muita coisa de matemática. Tinha uma disciplina, que era Matemática Básica um, se eu não me engano. Aí eu andei meio desanimado nos primeiros 2 semestres. Eu comecei a me empolgar mais quando chegou no terceiro para frente. E aí, ao mesmo tempo, eu vi colegas que foi o contrário, né? Que se engajavam mais nessas áreas, nessas disciplinas como psicologia, como filosofia da educação, essas disciplinas que eram mais teóricas, que não tinham muito matemática, eles iam se sentindo mais confortáveis. E quando, à medida que aumentava as disciplinas de cálculo, esses aí iam começando a ter dificuldade. Aí é onde começa as turmas a diminuir.
as reprovações, as desistências, as turmas vão ficando pequenas, então é bem natural, acaba acontecendo isso na matemática no geral, em todo lugar. Tipo, entra 30 alunos, 40 numa turma, e de repente no finalzinho ali forma 6, 7, 8, 9. Então, acontece isso, infelizmente. Mas é meio que uma característica, né, das áreas das ciências exatas, assim, acontece muito isso. Mas a gente mudou de assunto. No começo eu estava dizendo que a formação dos alunos tanto passa por essa parte das aulas, que para nós a matemática é muito importante, porque tem uma carga horária muito grande. O professor de matemática pura, a pessoa formada em matemática pura, para ele poder ter uma boa bagagem, ele precisa ter muitas disciplinas, que nem os cálculos, que são pelo menos 4, precisa fazer disciplina de lógica, de álgebra. Então, são muitas disciplinas com muita carga horária e que só se aprende com aulas, com o professor ali ensinando. Então, no nosso caso, é muito importante as aulas. E ter a aula mesmo explicativa ali do professor, né? Enquanto alguns cursos, os debates, né? Palestras, rodas de conversa, essas coisas assim, talvez sejam importantes nas outras áreas, mas no nosso caso é a aula pura, ali, teórica. Aí o que eu estava dizendo é que formar o professor na universidade ainda tem outras coisas que se engajam aí, porque a universidade ela é formada por três coisas, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão, certo? A parte do ensino, no nosso caso, é bastante forte. Por quê? Porque tem essas aulas, tem um curso voltado muito com a carga horária teórica nas disciplinas de matemática e nas de formação de professor, né, que é isso que eu falei, que é as práticas, as didáticas, a estrutura de funcionamento da educação, essas assim. Aí, a parte de extensão não é uma característica que tem muito no nosso curso, no nosso, porque existem cursos que a extensão é importante. Por exemplo, vou citar um aqui. Na URCA, por exemplo, você vê os cursos como enfermagem, por exemplo, direito. É mais fácil você ter um projeto de extensão lá, porque a extensão significa levar a universidade para a comunidade. Tipo, são projetos que envolvam pessoas da universidade, normalmente lideradas pelo professor, e envolvam alunos, evidentemente, da universidade, e uma comunidade de fora, certo? Ou seja, pessoas que não fazem a faculdade, mas que fazem parte de algum projeto, por exemplo. Já existiu na UCAI, não sei se ainda existe, um projeto que tinha de um curso, né, um cursinho que era um cursinho para professores, para alunos da escola pública, para eles fazerem o cursinho para fazer vestibular. Aí existe na enfermagem ou no direito, por exemplo, projetos onde podem encaixar ali serviços de assistência à comunidade, por exemplo, né? Então, alguns cursos têm essa característica de poder colocar mais projetos de extensão e envolver mais a comunidade. Já a pesquisa, ela envolve a todos os cursos, né? A pesquisa, essa parte aí, ela envolve a todos os cursos, mas não envolve a todo mundo, né? Não envolve todos os alunos, porque nem todos os professores participam, né, da pesquisa, e muito menos todos os alunos, porque é mais restrito, porque a pesquisa é talvez a mais importante, não tão quanto a formação do professor, mas ela tem o poder de alavancar a universidade em relação à qualidade, né? São a quantidade, os índices que desenvolve a universidade estão atrelados mais a quantas pós-graduações ele tem, especificamente mestrados e doutorados, né? Então, universidades com notas altas, com mais índices, elas têm muitos mestrados, muitos doutorados, e isso angaria recursos, porque para ter pós-graduação tem que ter recurso. Por exemplo, nós só temos um mestrado profissional, que depois eu posso explicar depois na tua aula para vocês a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Existe essa diferença também. Isso é uma coisa nova no Brasil, assim, tem... Nova que eu digo assim, já deve ter uns 10 anos, talvez, ou mais, pouco mais de 10 anos, mas nova no sentido de que é uma coisa que se não encontra em outros países, assim, um mestrado acadêmico e um mestrado profissional, porque a carência para a formação de professores era muito grande e muita gente não conseguia entrar no mestrado acadêmico justamente por já exercer sua profissão de professor. Então foi criado aí esses mestrados profissionais voltados para quem já está atuando e ele conseguir fazer uma pós-graduação. Mas a característica é diferente, é mais voltado para
ele aprender coisas que ele trabalha no seu dia a dia, né? Assim, coisas que ele trabalha na escola. Mas só o fato da gente ter uma pós-graduação como essa já traz recursos, porque traz bolsas, por exemplo, da CAPES ou do CNPq para os alunos que podem entrar, uma cota aí com bolsas, embora ultimamente o CNPq e a CAPES tenha com uns recursos muito minguados, mas ainda tem um pouquinho aí ainda. Aí a iniciação científica se dá por essa parte, né? A participação em iniciação científica, como os professores que querem, eles submetem projetos, como eu falei aí na aula passada, eu oriento aí dois, tem outros no departamento, não tem só eu, tem o Flávio, tem o José Tiago, tem a Kátia, tem a Ana Josicleide, tem a Rosa, tem outros que no passado também fazia, às vezes a gente alterna, um tempo tem mais um, outro tempo tem outro, já teve Paulo César, já teve o Ricardo, então vai alternando, assim, a Dinardo também, então vários professores vão pegando uma orientação aqui, acolá, acho que Valéria também, aí os projetos, o maior, assim, beneficiado, nesse caso, são os alunos, né, que participam desses projetos. Mas como não tem para todo mundo, então, normalmente os professores fazem seleções para pegar aqueles alunos que tenham mais essa característica, que se dediquem mais e que tenham aí um índice bom de rendimento, né? Mas eles também podem se engajar em pesquisas que não sejam remuneradas, mas é ruim, porque a característica dos nossos alunos, no geral, são alunos carentes, né? A gente sabe que a maioria da gente que vem das licenciaturas são pessoas que vêm. A característica nossa, né? É de ter alunos que não têm condições de, às vezes, só estudar, às vezes precisa trabalhar, e às vezes tem esse fator de que ser de outras cidades, né? Que a gente é muito do interior, o pessoal precisa se deslocar e às vezes não tem condição de participar de coisas que ele não tem uma remuneração mínima que o ajude ou que o motive, mesmo sendo pouco, porque a gente viu na aula passada que as bolsas eram bem poucas, né? O dinheiro, mas é o mínimo que eles oferecem, né? Pelo menos para o aluno que precisa, o aluno carente, né? Já seria alguma coisa ali de que ele não tem nada, né? Mas a pesquisa também pode acontecer para os alunos que estão na graduação começar a partir da pós-graduação, né? Se o aluno nunca teve experiência de fazer, participar em nada desse tipo na graduação, não significa que ele nunca vai participar. Vai, ele pode terminar a graduação e entrar na pós-graduação através de mestrados, né, seleções para mestrados, e aí sim ele vai começar a trabalhar essa parte. Mas tudo começa com uma graduação bem feita, o que eu digo para todos os alunos, né? Se você quiser sair do curso, formar, mesmo que você não vá trabalhar como professor de matemática, não sei o que você vai fazer com o curso, mas o mercado, ou seja, ele absorve sempre os melhores profissionais. Normalmente as melhores oportunidades, quem pega são os melhores profissionais. Então, se você vai um dia fazer uma seleção para mestrado, doutorado, qualquer coisa, seleção para um concurso, tudo que você for fazer, é natural o quê? Que quem passa são os melhores, né? Não significa que o melhor vai passar sempre, porque não tem só esse fator, existem outros fatores sociais, né, que influenciam, óbvio, a gente sabe disso. Às vezes a pessoa tem muito preparo, boa formação, mas por um azar do destino, às vezes tem condições que atrapalham ele a conseguir algum objetivo. Mas o natural que eu digo é assim, aqueles professores que são melhor formados, eles vão ter mais chance. Um aluno que passa a graduação inteira, passando as disciplinas arrastado, fazendo a disciplina forçada, não participou de nada na universidade, não quis, não se interessou por nada, foi passando ali nas costas de outros alunos, né, meio que copiando, pescando, até reprovando muita disciplina, sem motivação. O que se espera naturalmente de um aluno desse? É que ele não tem uma boa formação. Então, tem essas coisas aí. Eu acabei me desvirtuando um pouco do assunto, né? Acabei saindo um pouco do que eu estava falando, acabei me perdendo. Eu estava falando assim, que eu queria dizer que a pesquisa, ela, no caso de alguns alunos que só veem falar sobre essa parte, talvez em MTC, mas pelo menos é para abrir o olho desses alunos e ver que existem várias possibilidades a partir do momento que você faz a universidade, você pode ter várias possibilidades, mesmo depois da graduação, quando você terminar. Existe uma janela que se abre para outras coisas que o aluno pode fazer.
por exemplo, existem pessoas que se formam numa graduação e vão fazer mestrado em outras, que é uma alternativa. Pessoas que terminam, por exemplo, graduação em matemática, vai fazer um mestrado em estatística, por exemplo, fazer mestrado em economia, vão fazer áreas afins, de repente, que o mercado precisa de pessoas formadas em matemática, porque existe essa dificuldade. Há áreas aí que o pessoal tem dificuldade quando cai em coisas da matemática. Eu já vi pessoas que estão fazendo doutorado em certas áreas, que ele estava estudando um problema lá teórico, que de repente a dificuldade era montar uma função, estudar aquela parte de mínimos quadráticos, coisas assim que ele não sabe porque ele não tem formação em matemática. E um matemático que estivesse nessas áreas, ele deitava e rolava, assim, ele faria tranquilamente. Então, a formação boa é o que é mais importante, certo? Bem, acho que o Samuel ia começar a falar um pouco. Eu vou aproveitar, já que eu deixo, né, que eu estava falando sobre isso, e pedir para ele falar um pouquinho ainda do que ele acha da experiência dele na iniciação científica, o que é que ele já fez de trabalho aí, trabalho científico, foi que ele aprendeu, o que é que ele tem visto aí dessa parte. Dê seu relato aí, Samuel. Tá me escutando, Marcelo? Pode falar. Primeiro, boa noite. Eu, como aluno de iniciação científica, orientado pelo professor Marcelo, durante esse período que eu tenho trabalhado junto com ele na iniciação científica, eu tenho visto que é muito proveitoso a iniciação científica. Ele ajuda muito o aluno da graduação a se desenvolver no meio acadêmico. Ele abre outras janelas. Ele abre a sua visão para entender melhor os conteúdos da graduação e entender como é que você consegue chegar no mestrado, o que você precisa estudar para ingressar no meio acadêmico e cada vez mais lhe ajuda a se desenvolver. Até mesmo nas cadeiras da graduação, a iniciação científica possibilitou que eu tivesse outro olho, outro olhar em relação a ela. Sempre me ajudou cada vez mais a desenvolver o pensamento. Sobre os trabalhos que eu já desenvolvi com ela, sempre na iniciação científica nós temos estudado alguns conteúdos complementares à graduação. Na iniciação científica, na semana de iniciação científica, nós somos obrigatório a apresentação de um trabalho. No primeiro ano de iniciação científica, nós apresentamos um trabalho oral. Esse trabalho oral foi expondo um conteúdo, um teorema relacionado a equações diferenciais espaciais. Esse trabalho foi exposto de forma oral, foi exposto para 3 professores da matemática. E no segundo ano de orientação, que foi já no ano da pandemia, não foi possível fazer o trabalho oral por causa das limitações da pandemia, foi feito um resumo expandido em relação à geometria diferencial. E o que eu tenho a dizer em relação à bolsa de iniciação científica é essa. Ele ajuda muito o aluno a ampliar os seus horizontes, a se desenvolver um pouco mais na graduação. É isso, obrigado, Samuel, pela sua fala. O Samuel, ele começou em 2019, né? A gente renovou ano passado e esse ano a gente conseguiu renovar novamente. Aí a gente, infelizmente, por conta da pandemia, não pôde estar fazendo seminários, né? Que uma coisa que a gente fazia semanalmente era os seminários. A gente ia para a URCA, eu fazia um seminário na lousa lá para eles, e na outra semana, às vezes, eles expunham para mim, eu ficava fazendo perguntas, deixava umas coisas para eles lerem, né? Passava uns textos, uns livros para eles aprenderem, né? Uma coisa que é importante, por exemplo, é os alunos ter desde cedo um pouco de contato com o inglês, porque nas maioria das pós-graduações, os textos que vocês vão ler são em inglês, porque no mundo acadêmico, né, eu acho que mais 90%, com certeza, bem mais de 90, 95 ou mais, 96, do material que vocês vão encontrar em relação
a termos, coisas científicas, né, a artigos científicos, vão ser em inglês. Então é natural que vocês aprendam o básico, né, para pelo menos ler. Se não for falar, né, porque até que você vai falar, que você vai apresentar algum trabalho assim, tem que ter pelo menos uma noção de leitura, para você conseguir ler os livros, os artigos e conseguir entender o que, é que eles estão dizendo, né? Aí a gente passa esses textos, essas coisas, então é importante. Mas o aluno que não faz iniciação científica, ele não pode achar que ele está inferiorizado ou está com menos possibilidades. Não. A iniciação científica é apenas uma oportunidade para aquele aluno. Se esse aluno vai aproveitar a oportunidade, aí vai depender dele, né? A gente tem muitos casos, muitos relatos aí. Nós tivemos muitos alunos na história da URCA que fizeram iniciação científica e depois não conseguiram, assim, não quiseram seguir na carreira acadêmica. Alguns, não, vou só fazer um concurso, vou dar aula no estado ou numa escola particular, não quero mais ficar nesse meio. Ok, beleza, mas pelo menos ele saiu com boa formação, ele saiu com boa formação. Mas também tem casos de alguns alunos que não fizeram, né? Existem muitos casos de alunos que não fizeram iniciação científica e se deram muito bem, né? Tanto, inclusive nas pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, doutorado fora do Brasil, pós-doutorado fora. A gente tem muitos casos na universidade aí, na nossa URCA, né? E assim, então o aluno que não fez, que não faz iniciação científica, ou não participou em um momento de alguma coisa desse tipo, não pode se achar que, eu tenho uma formação ruim. Não, não. Aquele aluno que foi para a iniciação científica, que participou, ele teve uma boa chance, uma boa oportunidade de melhorar, como o Samuel falou aí, e se qualificar mais para estar mais apto a competir lá no mercado com alunos de fora. Por exemplo, quando a gente sai aí da URCA, que a gente é um curso de licenciatura, e entra num mestrado como o da UFC, como o da USP, sei lá, um curso assim que puxe muito, né, a UFMG, o UNB, essas universidades grandes. Você chega lá, você percebe o nível dos alunos lá é bem mais elevado. Por quê? Não é porque a UPA é sua, não é porque a UPA é ruim, não é isso. É porque o nosso curso de licenciatura é voltado para formar professores. E na grande maioria desses cursos aí afora, né, nos mestrados, matemática pura que eu estou falando, muita parte dos alunos vem do bacharelado. E no bacharelado, o foco é maior nessa parte de pura mesmo. Eles veem muito mais disciplinas, vê disciplinas que já são avançadas do mestrado. Aluno da graduação já pode fazer disciplinas junto com os alunos do mestrado. Existe um contato maior com professores que pesquisam. Então, assim, o ambiente é diferente, é outro. Então, se uma iniciação científica já melhora o aluno que faz aqui na universidade com a gente, com a nossa, imagine aqueles alunos que já estão num centro grande, que já tem mestrado, num lugar que tem mestrado, tem doutorado, tem muitos professores envolvidos em pesquisa, coisas assim. Então, a tendência é que esses alunos desses outros ambientes saiam com a formação ainda melhor. Então, é essa questão aí, é a questão da formação. Rapaz, eu já acabei falando demais hoje e o conteúdo em si que eu queria falar, eu não falei, né, que era o e-book. Instruções gerais para a apresentação do e-book. Deixa eu dar uma pequena observação, observada aqui no restante do material. Vamos lá. A gente tem aqui o capítulo 6, que ele trata disso, apresentação de trabalhos acadêmicos. Ele vai falar aqui, as costas, essas horas sentadas na cadeira, só dá para doer as costas. Instruções gerais de apresentação. Ele vai falar dessa parte, né? Sobre papel, fonte, letra, as margens, o título, subtítulo, citação, nota de rodapé, abreviaturas. Ou seja, como é que faz a parte final? Que a gente viu que quando você faz um trabalho de pesquisa, você vai ter um levantamento de dados, vai ter uma leitura, vai ter uma discussão com os envolvidos. Se for pesquisa, vai ter que. Se for pesquisa de levantar informações de dados ou questionário, você vai ter que fazer tudo juntar um monte de material para poder ter seu trabalho, e na parte final você vai escrever, né? Então essa parte trata disso, de escrever. Como é que se escreve? Como é que faz uma citação de uma parte que é de um autor que eu estudei o trabalho dele, e eu quero citar no meu trabalho. Então, aqui ele fala sobre como é que você faz as citações. Como é a questão das abreviaturas e siglas, como é que a gente põe isso? As equações e as fórmulas.
figuras, gráficos, tabelas, quadros. Aí ele vai tratar esse capítulo inteiro só disso, certo? Vamos clicar aqui, vamos olhar. Mas antes, deixa eu ver o que, é que diz os outros capítulos. Ó. Esse é o 6. Perceba que o 7 vai ser semelhante. Normas gerais para a elaboração de referências. Aqui ele vai tratar de referências. Porque as referências é uma parte importante. Porque, como eu falei, a maioria dos trabalhos, ou quase todos, ele parte não do zero. Ele parte desse princípio de que você já está usando pesquisas feitas anteriormente sobre esse assunto. Então, você vai ter que, ao menos, citar qual foi sua principal fonte, qual foi suas principais autores, artigos, livros que você utilizou para aprender alguma coisa. Então, por isso que a parte de referências é muito importante. E ela pode aparecer tanto dentro do texto, né? Em algum momento você está escrevendo, e alguma parte você vai se referir a algum trabalho que você escreveu, você vai ter que citar lá em alguma parte, quanto lá no final, você vai ter que fazer uma bibliografia. Bibliografia, onde você vai colocar os artigos, as revistas, tudo que você leu. E existem normas para fazer isso. Existem normas de como colocar as referências. Existem normas para como ser a formatação do texto, né, o espaçamento, tudo. Então, essas normas aí que vão ser as que a gente conhece, no caso no Brasil, da ABNT. Mas como eu falo, como sempre eu falo, as normas do artigo que você vai fazer vai depender mais da revista que você está mandando. Se você estiver fazendo um trabalho para uma revista internacional e o modelo que ela segue, por exemplo, for da Sociedade Americana, por exemplo, de matemática. Então, não faz sentido a BNT para esse tipo de trabalho. Então, o que faz sentido é o que? Você pegar o modelo, né, na página da revista que você está escrevendo e fazer de acordo com o modelo deles, né? A BNT vai ter sentido para trabalhos em português por editoras ou revistas que sejam brasileiras, certo? Aqui ele fala na transcrição das referências sobre o autor, título, subtítulo, sobre o local, né, que você só põe local, data, ilustrações, descrição física, notas, a ordenação das referências, né, como ordenar. Ele coloca aqui 2 páginas falando sobre isso, e aqui ele fala sobre os modelos. Por quê? Como eu falei, as referências vão seguir uma regra, mas onde eu digo, cada trabalho tem sua especificação. Nesse caso aqui, você pode ter um tipo de referência de um jeito para uma dissertação de mestrado, tese de doutorado ou monografia, mas você pode ter uma referência diferente se for para uma publicação de um periódico, de uma revista, certo? Se for um documento como esses outros aqui que ele coloca, ó, documento jurídico, documento iconográfico, documento cartográfico, enciclopédias e dicionários. Você está citando um trabalho de internet, por exemplo, também. Como é que você vai fazer aquela citação de um trabalho que você usou que só está na internet, não está em um livro físico, não está em uma revista, não está em nada desse tipo, né? Também tem que citar, claro. Então, como fazer esse tipo de citação? Aí ele vai falar sobre toda essa parte. Aí no final não, nesses outros capítulos aqui, ele vai passar para uma parte que é um trabalho maior, que é a estrutura do trabalho monográfico. O monográfico aqui vem de monografia, que nesse caso, né, diz respeito a trabalhos maiores, extensos, assim como dissertação, tese, né, monografia de conclusão de curso, né, trabalho de conclusão de curso. Aí aqui ele vai dar umas explicações sobre capa, sobre a folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, o que é um epígrafe. Né? Vocês sabem o que é um epígrafe? Um epígrafe é uma frase que você põe, né, lá na sua dissertação, no seu trabalho, que você quer destacar, assim, uma frase que você acha importante, ou que você acha que
é uma mensagem que você, um lema que você carrega com você, alguma coisa que você acha que seja importante. Aí você põe uma folha lá com uma frase dessa, põe o nome do autor e fica lá no seu trabalho, certo? Esse resumo na língua vernácula e resumo na língua estrangeira. É aquilo que eu falei. O resumo, nesse tipo de trabalho, se faz na sua língua, que no caso é em português, e numa língua estrangeira, que quase 100% das vezes é em inglês. Aí tem aí, ó, lista de ilustrações, a introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, o glossário, apêndice, anexo, índices. E aqui ele faz um capítulo especial falando de formatação de trabalhos em Word. É nessa parte aqui que eu queria dar um complemento. Além de vocês verem aí como fazer no Word, eu queria fazer o uso do overleaf. Vou escrever aqui. Inclusive, eu já vou dar o primeiro um recado aqui. Overleaf, que é uma plataforma que você usa online para digitar. Mas eu não sei se todo mundo aqui conhece, né? Existe a linguagem de LaTeX. A gente fala LaTeX, mas o correto na pronúncia é LaTeX. A gente pode falar LaTeX também. A gente é brasileiro, pode aportuguesar a palavra. O que importa é que essa linguagem ela é usada muito na matemática, principalmente na matemática pura, na física, em áreas onde você precisa escrever muitas fórmulas, muitas equações, coisas assim. Aí o LaTeX ele vai ajudar você para esse tipo de trabalho. Só que o Overleaf ele vai além disso. Ele é uma plataforma que você escreve em LaTeX, mas não precisa ser em LaTeX. Esse mesmo trabalho que você faz no Word, todo ele você pode fazer no Overleaf sem escrever uma única equação. Não precisa escrever uma única equação. Agora, só que no começo os alunos acham um pouco complicado, porque ele parece uma linguagem de programação. Você tem que abrir um texto, você tem que colocar lá, barra, begin, é, entre colchetes, é document. E a linguagem, as palavras que você declara lá, né, você vai declarar um comando. Em geral, a declaração desses comandos sempre são em inglês. Aí vai começar uma equação. Você tem que colocar um barra begin equation. Aí você vai colocar um exemplo, barra begin example. Aí todas essas coisas você vai ter que declarar antes de fazer. Aí, assim, às vezes os alunos têm essa dificuldade. Mas essa é uma questão de costume. Com poucos dias que o aluno está utilizando ali, ele já se acostuma e já digita naturalmente. Por exemplo, são os meninos aí. O Samuel e o Henrique, por exemplo, eu tenho tentado pedir para eles sempre digitarem as coisas que eu passo para eles no Overleaf, para eles se acostumarem. No final das contas, quando for mais para frente, vocês vão ver que vai ter um ganho com isso, porque você vai, por exemplo, deixar lá na página seus trabalhos todos salvos. Você pode usar em qualquer computador, não precisa ser só no seu. Fica salvo, é seguro. Você pode compartilhar com alguém e ao mesmo tempo fica lá todos os seus trabalhos em um canto só, se você quiser procurar. Você pode filtrar por pastas, por documentos, coisas desse tipo, certo? Então é importante. Aí assim, eu vou até, inclusive, dar o recado que eu falei agora, que assim, na aula de quinta-feira eu acho que eu não vou dar aula, certo? Mas não é que não vai ter aula. Eu vou fazer a aula, só não vai ser síncrona, ela não vai ser online na hora. Eu vou gravar um vídeo e vou disponibilizar no horário da aula, certo? Eu vou passar para vocês, vocês vão assistir como se fosse no horário, como se fosse aqui ao vivo. A diferença só é que vai ser o vídeo lá no YouTube, vocês vão poder pausar, tá entendendo? Mas vai ser assim, a de quinta-feira. Eu não vou poder, mas eu vou deixar gravado. A questão é que nessa aula eu queria gravar sobre o overleaf, certo? Pode ser que eu mude de ideia e grave outra coisa. Mas eu ia falar dele agora. Só que, para eu falar, eu ia precisar de uma aula inteira só para isso. Aí, de repente, eu gravar um vídeo inteiro falando do overleaf, eu acho que seria teria mais futuro. Porque eu faria todo o vídeo gravado e vocês iriam assistir. Aí, na aula depois, seguinte, a gente poderia trabalhar. Vamos ver se assistir o vídeo. Eu
eu poderia abrir aqui um arquivo, mexer um pouco no Overleaf, vocês ficariam vendo, já tinha assistido, de repente já tinha até criado a conta de vocês, e iriam fazendo algumas coisas, certo? Aí a gente vai fazer um teste aí, vai fazer um protótipo de um modelo desses, de monografia, ou de artigo, ou de livro, não sei, um modelo desse, né? A gente vai trabalhar. E para aqueles que não puderem, né, ou não conseguirem, pode tentar fazer no Word e ver a diferença. Mas a gente vai tentar, certo? Aí eu vou apresentar de toda forma para vocês. Aí aqui no e-book, o 9 ele vai falar sobre os comandos, tudo aqui que ele vai falar, automatização do documento, né, revisão de documento, como é que funciona todas essas ferramentas no Word, certo? Pronto, isso aí são os últimos capítulos. Então, quer dizer que a parte teórica mesmo nós terminamos. Bom, o capítulo 6, né? A gente fez até o 5, né? Do 6 em diante, né? Do 6 ao 9, ele vai tratar dessa parte prática. Só que para tratar da parte prática é melhor fazer na prática. Então a gente vai abrir aqui essas aulas usando o Overleaf, usando o Word, certo? Analisando alguns modelos de artigo que tenham aí feitos, formatação desse, vamos olhar qual é o espaçamento, qual é a letra, qual é essa coisa, quais formatos se encaixam melhor para cada tipo de trabalho, né? Como seria um modelo para um trabalho de monografia, como seria um modelo para um artigo, para um livro, tentar ver exemplos, né, de como a gente conseguiria fazer isso, tá certo? E, se possível, trabalhar mais o overleaf, quem puder, né, quem tiver condições de a gente trabalhar mais o overleaf. Tem mais um recado, eu vou estender até amanhã, no final da manhã, o prazo da entrega da tarefa, tá bom? Porque eu vi que tem 7 alunos que ainda não entregaram. Então, para dar um tempo maior para esses alunos, eu vou estender até amanhã. Vou avisar aqui no grupo do WhatsApp. Quem não tiver feito ainda, tem aí essa oportunidade. Só até amanhã, certo? Bem, eu acho que, como eu já falei muito, não dá tempo eu mostrar essa parte aqui, mas eu vou pular lá na parte do capítulo 6, né? Instruções gerais de apresentação. Deixa eu pegar aqui no 6. Não, que é aquela parte aí lá de cima, né? A gente já viu essa daqui. Ah, a gente falou dessa parte, mas ah, assim, antes de falar do modelo, especificamente falando, parece que está perto aqui no. Mais fácil navegar por aqui. Ó, na parte do capítulo aí, ele vai falar apresentação de trabalhos acadêmicos, ele vai falar sobre a normatização, né, dos trabalhos, as instruções gerais, o formato do papel. Aí ele vai falar aí de algumas regras, né? Por exemplo, ele vai falar da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que no caso aqui ele vai falar sobre o formato do papel A4, que ele diz as dimensões, aí
textos digitados ou datagrafados no avesso das folhas, exceto a folha de rosto. Aí ele coloca aqui a NBR utilizada em 2000 prevê, só que perceba que está um pouco atrasado, né? Está um pouco desatualizado, né? Se você olhar aqui, ó, ele fala da norma de 2011. Então, esse e-book, nessa hora aqui, ele está um pouco atrasado. O que a gente pode fazer agora, como exercício, é procurar na internet as normas, né, da ABNT mais recentes, né? A gente pode procurar, aqui, ó, ele diz que a NBR 14724 da Associação Brasileira de Normas Técnicas de 2011 recomenda para digitação a utilização de fonte tamanho 12 para todo o texto e 10 para as citações diretas longas. Então, assim, a gente pode olhar aí e ver que essas instruções estão de 2011, estão desatualizadas. Só que nas atualizações que são feitas, só são ajustadas algumas regras. Por exemplo, certamente essa do tamanho da fonte ainda deve existir. Às vezes o que acontece é uma mudança de entendimento, como se fazer um recuo, como se fazer uma referência, uma coisa assim. Mas o tamanho da fonte não deve ter muita diferença, não. Então vocês ficam com até essa tarefa para vocês, né? Procurar na internet, né? É fácil, você botou no Google, no instante você encontra. É a norma vigente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. Com certeza você vai tentar baixar isso em PDF e vai ver que existem as regras aí mais recentes, né? Se não tiver em PDF, deve ter em alguma página da própria ABNT, né? Ele fala sobre as margens, né? Aí assim, isso aqui é bom você fazer assim, ir olhando no e-book e construindo. Por isso que é bom nessa hora fazer isso no Word e no Overleaf, para a gente ver como é que funciona. Porque ao mesmo tempo que você vai vendo no e-book como é que é para fazer, você vai fazendo. Porque se você só ler, a margem tem que ter 3, a altura tem que ter 4, 5. Mas se você não estiver fazendo, você não está vendo como é que fica, como é que é. Não tem muito sentido você ficar falando de formatação de uma folha sem você estar fazendo a formatação. Como é que você vai lembrar, como é que você vai saber o que está fazendo, né? Bem, pois é isso. Então, se quiserem, pode já dar uma lida nessa parte aí. Eu vou gravar esse vídeo apresentando o Overleaf, como se estivesse apresentando para alguém que nunca viu, certo? Eu vou colocar assim uma aula do zero, certo? Ensinando desde quando abrir a conta, de como funciona, como é que é a página dele, como é que é os botões que tem lá, o que é que tem para fazer. Eu vou fazer tudo do zero. Aí eu posto isso no horário da aula de quinta-feira. E vocês assistirão como se fosse a nossa aula de quinta, tá certo? Alguma pergunta? Posso encerrar? Eu vou parar aqui a apresentação e vou já lá no sala de aula aumentar lá esse prazo de entrega do trabalho para até amanhã à noite. Perguntas? Não? Beleza, então. Então, é isso.